Ações que eu jamais teria na carteira. No vídeo de hoje, eu vou te falar quais são essas ações, vou te mostrar os motivos pelos quais eu não investiria, os motivos pelos quais elas não passam nem perto da minha carteira, que é voltada para crescimento patrimonial, para viver de renda passiva lá na frente, e também vou te dar uns pitacos aqui falando o que fazer caso você tenha alguma delas na carteira, para reduzir teu risco, para reduzir a tua exposição e melhorar a tua rentabilidade. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Pilati. Aqui nesse canal eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro para viver com renda passiva 5 vezes acima do teu salário atual. Então, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Primeira coisa, vamos começar do princípio. Tão importante quanto saber onde e como investir é saber onde e como não investir. Por quê? O risco de você perder muito, ele tem que estar balanceado com o risco de você poder ganhar muito. Quando o risco de você perder é maior do que o risco de você ganhar, esse investimento provavelmente não vale a pena. E é isso que eu vou mostrar com essas ações que estão aqui nessa lista de ações que eu jamais investiria. Começando com a primeira ação, que é a Amer 3, ou a ação das lojas americanas, Americanas SA. Essa ação já chegou a custar R$ 78,00, esse é o preço máximo nas últimas 52 semanas. Já chegou a custar também R$ 3,14, atualmente ela está sendo cotada a R$ 5,43. Essa queda absurda, essa queda brusca de mais de 89% é o motivo pelo qual eu não invisto nessa ação? Não, o principal motivo é esse aqui. As americanas estão em recuperação judicial. O que isso significa? Significa que as dívidas eram tão grandes e acabaram se tornando impagáveis que ela precisou elaborar um plano para fazer o pagamento dessas dívidas, anistiando ali por algum tempo, por um período, para que ela tomasse fôlego e conseguisse pagar ao longo dos anos. Qual é o grande problema de uma empresa estar em recuperação judicial? A média de empresas que se recuperam de uma recuperação judicial, ou seja, que voltam a operar normalmente aqui no Brasil, é abaixo de 25%, ou seja, mais de 3/4 ou mais de 75% das empresas que entram com um plano de recuperação judicial não conseguem se recuperar e acabam não operando mais de forma eficiente ou até fechando as portas porque não conseguem sanar as dívidas, e isso é um problema muito grande. É uma empresa que você corre muito risco investindo nela e a chance de retorno é muito baixa em comparação com esse risco. A segunda empresa que eu jamais investiria é a Alpargatas, de código ALPA4. Essa empresa já foi negociada a R$ 10,29 nas últimas 52 semanas, chegou a bater esse preço. Atualmente está sendo negociada a R$ 6,55 e a mínima dela foi de R$ 6,00. Ela teve um prejuízo aí, uma desvalorização de 35% nos últimos 12 meses. Veja que é uma empresa que também não paga dividendos, nos últimos 12 meses não pagou nada de dividendos, mas o principal motivo para eu não investir é esse aqui. Essa aqui é uma empresa que apresenta retorno sobre o capital investido negativo, então ela não consegue ter lucro nos investimentos que ela vem fazendo. Tanto que o crescimento das receitas nos últimos 5 anos também é negativo. Outros fatores importantes, veja aqui que a margem líquida é negativa, ou seja, essa empresa não está apresentando lucro, e consequência é que o preço sobre lucro também é negativo. Como o preço dessa empresa é positivo, para o resultado dar negativo, o divisor precisa ser negativo. Então, nesse caso, o lucro é negativo, significa que a empresa está tendo muito prejuízo, e isso mostra que é uma empresa cara. Apesar de custar aqui na casa dos R$ 6,00, é uma empresa que está custando muito mais do que deveria, então eu fico fora, fico longe desse tipo de empresa. O detalhe aqui é que a Alpargatas é uma das empresas queridinhas do mercado, né? Tem muito youtuber, analista, enfim, um monte de defensor dessa empresa aqui na internet. Então, presta bem atenção, toma mais cuidado na hora de analisar, antes de investir numa empresa como essa que está apresentando resultados bem ruins de forma consistente nos últimos tempos. Agora, a terceira empresa também é outro caso de empresa em recuperação judicial. Eu estou falando da Oi. Código OIBR4.
Essa empresa já entrou e saiu de recuperação judicial, já fez agrupamento de ações, as ações estavam valendo poucos centavos, ela foi lá e agrupou e as ações passaram a custar ali na casa dos R$ 20 e agora estão aí na casa dos 8 novamente. Então, a máxima nas últimas 52 semanas foi de R$ 22. Hoje ela está na mínima, né, nas mínimas, 8,29, e a tendência é que caia ainda mais. Ela teve uma desvalorização acima de 60% nos últimos 12 meses, e isso tudo é fruto, óbvio, do resultado ruim que essa empresa vem tendo. Ela se desfez dos principais ativos, dos ativos mais rentáveis, mais lucrativos dela, e ficou só com o lixo, vamos falar assim, né? Para falar o português claro, ela ficou só com o lixo, então a prestação de serviços dela está cada vez pior, a chance de recuperação é mínima. E é claro que é uma empresa que está muito cara perto do resultado que ela pode apresentar. A prova maior está aqui. Apesar dela ter um retorno positivo sobre o capital investido, as receitas e os lucros vêm só caindo. A margem líquida vem sendo legal, ok, está sendo positiva, mas se a gente pegar aqui o EV/EBIT, que é o valor da empresa sobre os lucros antes de tirar taxas, impostos e juros, o resultado é negativo. Como o valor da empresa ele não vai ser negativo, o que está negativo? É o lucro. Então essa empresa está tendo um lucro muito baixo, um lucro ruim, ou seja, vem tendo prejuízo. Isso torna essa empresa ainda mais cara do que ela aparenta, fazendo uma análise bem superficial dela. Prova maior é que o ROI está absurdamente negativo, perto de 100% aqui, né, 81%. E o ROI, para você que não sabe, é a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e dinheiro de terceiros ou dinheiro de investidores. Então, se ela não consegue gerir e gerar lucro com o próprio dinheiro, nem com o dinheiro de terceiros, por que raios eu vou investir numa empresa dessa? Agora, a última e mais polêmica, a empresa WEG de código WEGE3. E por que eu jamais investiria nessa empresa? Ela é uma empresa que teve, nas últimas 52 semanas, chegou a custar R$ 58,15 cada ação, atualmente está em R$ 48,87. O mínimo dela foi de R$ 36,44, mas mostra que ela teve uma valorização nos últimos 12 meses. O dividend yield é muito baixo, ela vem pagando poucos dividendos. Isso não é um problema, porque ela está reinvestindo nela mesma para expansão, para crescimento, para se manter competitiva no mercado ou até para dominar ainda mais o mercado. Agora, quais motivos me levam a não investir numa empresa sólida, que vem dando os lucros constantes, que vem apresentando bons resultados? Para começar, o EV/EBIT, que é muito alto. Aqui a gente mede o valor da empresa dividido pelo lucro. Quanto maior o lucro, que é o divisor, menor vai ser o resultado do EV/EBIT. Isso é simples. Pensa que se a empresa vale 10 e ela dá 100 de lucro, o resultado vai ser menor do que uma empresa que vale 10 e que dá 10 de lucro. Então, quanto maior é o lucro da empresa, menor vai ser o resultado aqui do EV/EBIT. E quanto menor é o EV/EBIT, mais barata é a empresa. Por quê? Porque ela está sendo negociada a um valor menor do que o lucro que ela apresenta. Então, se ela dá um bom lucro e ela tem um valor de mercado determinado, significa que ela está sendo negociada muito abaixo do que ela deveria, então é uma empresa barata. No caso da WEG, é uma empresa que está sendo negociada num patamar acima do que deveria. Fica muito mais simples de analisar esse indicador pensando no preço sobre o lucro. Você levaria 33 anos, mais de 33 anos, para reaver o capital investido, segundo essa lógica de o preço da ação sobre o lucro que essa empresa gera. Então mostra que essa empresa é uma empresa que está muito cara. Mesmo tendo um crescimento de receita constante nos últimos 5 anos, crescimento de lucro também constante nos últimos 5 anos, tendo uma boa margem líquida, tendo um bom ROIC de 25%, retorno sobre o capital investido de 25%, ainda assim é uma empresa que está muito cara, está sendo negociada com vistas no que ela pode entregar no futuro
e não com o que ela está entregando hoje. Claro que é uma empresa que tende a crescer, claro que é uma empresa que tende a continuar entregando bons resultados, porém ela está sendo negociada com múltiplos muito elevados, ela está sendo negociada num preço muito acima daquele que deveria. E é por isso que eu fico fora dessa empresa, porque ela não entra no meu ranking, ela não passa pelos meus filtros de empresas baratas com potencial de crescimento, com potencial de valorização e que vá me ajudar a viver com renda 5 vezes maior do que o meu salário atual. E quais são as vantagens de seguir uma estratégia de ações baratas, de ativos descontados, ao invés de investir nessas empresas que estão aí na moda, que são as grandes queridinhas dos gurus do mercado financeiro? O principal motivo é a média de rentabilidade. Esse aqui é um estudo feito pelo Escritório Modelo de Contabilidade e Economia da USP. Eu contratei esse estudo sobre o método Poupa Tempo e veja que o resultado é aqui, ó, 24,87. O período de estudo é de 31 de março de 2017 até 31 de dezembro de 2023. Então, pouco mais de 7 anos. Se a gente for comparar com o Ibovespa, é mais do que o dobro. Se a gente for comparar com o CDI, é o triplo. Se a gente for comparar com o S&P 500 ou com o ETF que replica o S&P 500 aqui no Brasil, dá 6, 7% a mais. Tudo isso por ano. Ou seja, mostra que é uma estratégia que ela é muito mais vencedora do que investir nas queridinhas, nas pagadoras de dividendos ou em empresas que são consideradas caras. Por quê? Porque a gente foca no crescimento patrimonial e é isso que a gente consegue com essa rentabilidade de quase 25% ao ano. E se você se interessou, quer saber um pouco mais como funciona o método Poupa Tempo, como funciona essa estratégia de investir em ações e fundos imobiliários descontados, baratos, que tem mais potencial de crescimento e valorização, que vão fazer o teu patrimônio crescer com segurança, com rentabilidade, que vão te dar certa previsibilidade tanto no recebimento de dividendos quanto no crescimento patrimonial, que vão te dar essa segurança de saber que você está seguindo o caminho certo. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde eu apresento o método Poupa Tempo, mostro como você pode aplicar ainda hoje para ter mais rentabilidade, crescimento patrimonial e se aposentar com renda até 5 vezes maior que o teu salário atual. O que você achou desse vídeo? Me conta aqui embaixo se você investe em VEG, em Oi, em Americanas ou em qualquer outra empresa que está sendo considerada muito cara ou que está em recuperação judicial, enfim. E não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.